Olha só isso que eu descobri estudando consciência há anos e que mudou completamente minha perspectiva sobre a existência humana. Você já parou para pensar por que, com todo o nosso avanço tecnológico e evolução, continuamos tão limitados, tão dependentes, tão presos? A resposta vai te chocar, porque ela questiona absolutamente tudo que você acredita sobre progresso e civilização. E quando digo tudo, é literalmente tudo, desde o smartphone na sua mão até os relacionamentos que você considera mais sagrados. Imagine uma criança que nunca aprendeu a andar porque sempre teve cadeira de rodas disponível. Ela se torna dependente da cadeira, mesmo tendo pernas perfeitamente funcionais. Seus músculos atrofiam, sua confiança desaparece e, eventualmente, ela nem consegue conceber a possibilidade de andar sem apoio. É exatamente isso que aconteceu com a humanidade inteira, mas em uma escala que você nem imagina. E o mais perturbador, fizemos isso voluntariamente, geração após geração, acreditando que estávamos evoluindo, quando na verdade estávamos nos limitando cada vez mais. Cada invenção, cada criação, cada sistema que desenvolvemos não foi um avanço, foi uma muleta. E eu vou te provar isso agora de uma forma que vai mudar para sempre como você vê o mundo. Pensa comigo. Ao invés de desenvolvermos a habilidade natural de nunca adoecer, de ter um sistema imunológico perfeito, de regenerar nosso corpo, criamos a medicina. Delegamos nossa saúde para médicos, remédios, hospitais. Nos tornamos dependentes de substâncias externas para algo que nossa consciência poderia fazer naturalmente. Ao invés de desenvolvermos a capacidade de nos transportar pelo espaço e tempo usando apenas nossa consciência, algo que grandes mestres sempre souberam fazer, inventamos carros, aviões, foguetes. Criamos relógios ao invés de desenvolver nossa percepção natural do tempo. Construímos casas, ao invés de aprender a nos proteger energeticamente. Se isso está fazendo você questionar tudo o que conhece sobre a realidade, se algo dentro de você está reconhecendo essa verdade profunda, você não está sozinho nessa jornada. Se inscreva agora no canal, porque essa descoberta sobre as muletas da consciência vai mudar completamente sua perspectiva sobre quem você realmente é. Mas isso é só o começo, porque o que eu descobri sobre as outras muletas vai te deixar sem palavras. Vou te contar algo pessoal que me aconteceu e que me fez entender isso profundamente. Durante anos, eu dependia do despertador para acordar. Não era apenas uma preferência, era uma dependência total. Eu genuinamente acreditava que meu corpo e minha mente eram incapazes de acordar no horário certo sem essa muleta tecnológica. Um dia, resolvi tentar acordar naturalmente na hora que precisava. No início, não funcionava. Eu acordava 2 horas atrasado ou 3 horas adiantado. Minha mente racional gritava, viu? Você precisa do despertador, pare com essa bobagem. Mas eu insisti. E sabe o que aconteceu? Quando comecei a confiar verdadeiramente na minha consciência interna, descobri que ela sabia exatamente quando acordar. Não só isso, ela acordava meu corpo alguns minutos antes do horário necessário, me dando tempo para despertar gradualmente e naturalmente. O relógio havia se tornado uma muleta que me desconectou da minha sabedoria natural do tempo. E essa é apenas uma pequena amostra do que estou falando, porque existe uma teia inteira de muletas muito mais profundas e sutis. Pensa na linguagem. Ao invés de desenvolvermos comunicação telepática direta, coração para coração, alma para alma, criamos palavras limitadas que sempre distorcem o que realmente queremos expressar. Quantas vezes você já se sentiu incompreendido, mesmo explicando detalhadamente algo? As palavras se tornaram muletas para consciências que esqueceram como se comunicar de forma pura e direta. Observe crianças muito pequenas. Elas frequentemente sabem coisas sobre outras pessoas sem ninguém ter falado nada. É uma capacidade natural que vamos perdendo conforme nos viciamos na muleta da linguagem verbal. Pensa no dinheiro. Criamos um sistema complexo de troca ao invés de desenvolver a compreensão de que tudo o que precisamos já existe em abundância no universo.
Nos tornamos escravos de pedaços de papel e números digitais, acreditando que nossa sobrevivência depende deles. Civilizações antigas tinham conceitos como economia do dom, a compreensão de que, quando você dá livremente daquilo que tem, recebe naturalmente aquilo que precisa. Mas nós preferimos criar sistemas de escassez artificial e competição. E aqui chegamos a uma muleta ainda mais profunda, mais sutil, que praticamente ninguém percebe: a política. Delegamos nossas decisões para políticos ao invés de assumir total responsabilidade pelas nossas escolhas. Criamos líderes externos porque não queremos desenvolver nossa liderança interna. É mais fácil reclamar do governo do que assumir o governo da própria vida. Pensa na ironia absurda: seres infinitamente poderosos entregando seu poder para outros humanos igualmente limitados pelas próprias muletas. É como um grupo de deuses com amnésia, elegendo um deles para decidir o destino de todos, sem ninguém se lembrar de que cada um tem poder total sobre sua própria realidade. Mas eu preciso te falar sobre algo ainda mais chocante, algo que toca no núcleo da nossa existência e que a maioria das pessoas nem suspeita. Algo que, quando você entender, vai explicar por que tantas pessoas se sentem vazias, mesmo tendo tudo que a sociedade diz que deveria fazê-las felizes: a educação formal. Criamos escolas ao invés de desenvolver nossa capacidade natural de absorver conhecimento diretamente da fonte universal de sabedoria. Nos tornamos dependentes de professores externos, ao invés de acessar o professor interno, que já sabe tudo. Crianças naturalmente fazem perguntas profundas sobre a vida, a morte, o universo. Mas ao invés de honrarmos essa sabedoria inata e ensinarmos como acessá-la ainda mais profundamente, enfiamos elas em salas fechadas para decorar informações fragmentadas e desconectadas. O resultado? Adultos que sabem fórmulas matemáticas, mas não sabem quem são. Que sabem história dos outros, mas não conhecem sua própria origem cósmica. Que sabem sobre o mundo externo, mas são estranhos para si mesmos. A família. Calma, antes de você me julgar, deixa eu explicar. Não estou falando mal da família como amor e conexão genuína. Estou falando da família como muleta da consciência, como estrutura de dependência emocional. Ao invés de assumirmos todas as consciências dentro de nós, o pai interior que nos protege e guia, a mãe interior que nos nutre e acolhe, o filho interior que nos mantém curiosos e brincalhões, o avô sábio que nos conecta com a ancestralidade, projetamos essas facetas em pessoas externas. Criamos dependências emocionais devastadoras, ao invés de desenvolver nossa completude interna. Buscamos nos outros o que já existe dentro de nós. A consciência que não tem domínio de si mesma cria a família fora para não precisar se responsabilizar por todas as suas partes. Quantas pessoas você conhece que ficam emocionalmente destruídas quando um relacionamento acaba, não porque perderam o amor, mas porque perderam a muleta que as fazia se sentir completas? Elas terceirizaram sua completude para outra pessoa. E isso me leva a uma descoberta ainda mais profunda sobre como essas muletas operam em camadas que você nem imagina. A religião organizada. Criamos intermediários entre nós e o divino, ao invés de desenvolver nossa conexão direta com a fonte. Delegamos nossa espiritualidade para padres, pastores, gurus, ao invés de reconhecer que somos expressões diretas do sagrado. Construímos templos externos, ao invés de cultivar o templo interno. Criamos livros sagrados, ao invés de ler o livro da nossa própria alma. Inventamos rituais complexos, ao invés de viver cada momento como cerimônia sagrada. O divino se torna algo distante, algo que precisa ser alcançado através de práticas específicas, quando na verdade é a própria essência do que somos. É como um peixe procurando água enquanto nada no oceano. E aqui chegamos ao ponto crucial, ao coração de tudo isso. A muleta mestra que controla todas as outras. O próprio ego é a maior muleta de todas. Ele foi criado como uma ferramenta temporária de navegação neste plano denso, mas se tornou uma prisão sofisticada. O ego te convence de que você é limitado, separado, carente, pequeno. Ele cria a ilusão de que você precisa de validação externa,
de aprovação, de reconhecimento. Te faz acreditar que sua felicidade depende de circunstâncias externas. Te convence de que você é suas emoções, seus pensamentos, suas experiências. Existe um ensinamento ancestral que diz: você precisa abandonar tudo para ter tudo. Isso não é poesia mística, é uma instrução técnica precisa sobre como transcender as muletas da consciência. Quando você abandona a identificação com as limitações, descobre sua natureza ilimitada. Mas o ego é esperto. Ele coopta até mesmo ensinamentos espirituais, transformando-os em novas muletas. Eu sou espiritual. Eu sou iluminado. Eu entendo a verdade. Tudo isso pode se tornar novas prisões do ego. Se você está sentindo um arrepio, uma resistência interna ao ouvir isso, é porque estou tocando em algo muito profundo. Essa resistência é o ego tentando se proteger, tentando manter suas muletas seguras. Deixa nos comentários se você já sentiu essa sensação de estar limitado por coisas que deveriam te libertar. Mas espera, porque tem uma camada ainda mais profunda que vai abalar suas estruturas mais fundamentais. O próprio corpo. Sim, este corpo físico que você considera seu, que você identifica como sendo você, é uma muleta da consciência. Uma ferramenta sofisticada, mas ainda assim limitada, com restrições programadas. Olhos para ver apenas uma fração minúscula da luz que existe. Menos de 1% do espectro eletromagnético. Ouvidos para captar apenas algumas frequências sonoras. Mãos para tocar apenas a matéria densa, ignorando as múltiplas dimensões sutis que nos rodeiam. A consciência pura não precisa de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, nem de cérebro para pensar, nem de coração para amar. Ela simplesmente sabe, sente tudo simultaneamente. Mas nós nos identificamos tanto com a muleta corporal que esquecemos completamente quem somos sem ela. Durante uma experiência profunda de meditação que tive, algo extraordinário aconteceu. As limitações sensoriais do corpo começaram a se dissolver. Eu podia sentir cores, não vê-las, mas literalmente senti-las como texturas na consciência. Podia ver sons como padrões geométricos luminosos. Podia tocar pensamentos como se fossem objetos tangíveis. Por alguns momentos eternos, experimentei a realidade de uma forma completamente diferente. Sem as limitações do processamento cerebral, sem as restrições dos 5 sentidos. Foi aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Aterrorizante porque toda a minha identidade estava baseada nas limitações corporais. Libertador porque descobri uma vastidão de ser que nem imaginava existir. E isso me levou à compreensão mais profunda e perturbadora de todas. A própria humanidade é uma muleta coletiva, um sistema planetário de consciências que não tem domínio nem entendimento de si mesmas e acabam presas aqui, neste plano denso de existência, utilizando corpos como veículos limitados para experiências fragmentadas. Somos como deuses com amnésia total, utilizando ferramentas primitivas porque esquecemos completamente de nossos poderes reais. A vida humana se tornou uma escola remedial cósmica para consciências que precisam reaprender sua natureza infinita. Pensa nisso. Você é uma consciência eterna, multidimensional, capaz de criar realidades inteiras, experimentando uma existência de talvez 80 anos, num corpinho frágil, num planetinha perdido, numa galáxia entre bilhões. É como um mestre da realidade brincando com brinquedinhos de criança, mas esquecendo que é um mestre. E aqui está a revelação que mudou completamente minha relação com a existência, que me fez entender o propósito real de todo esse sofrimento humano. O sofrimento. Ele não é um castigo cósmico nem um erro no código da realidade. É um mecanismo ancestral extremamente sofisticado, uma programação da própria matriz da existência para que as consciências eventualmente se cansem das limitações e busquem transcendê-las. Quando você sofre intensamente, seja por perda, doença, solidão, frustração, algo muito profundo dentro de você grita: tem que existir algo além disso. Esse grito não é desespero, é sua consciência verdadeira tentando te despertar das muletas que te limitam. O sofrimento é o sistema de alarme da alma.
Quando você está muito identificado com suas muletas, muito dependente delas, muito limitado por elas, o sofrimento surge para te forçar a questionar, a buscar, a transcender. É por isso que pessoas que passaram por grandes sofrimentos frequentemente se tornam mais sábias, mais compassivas, mais conectadas com essências profundas. O sofrimento forçou elas a abandonarem muletas que as mantinham superficiais. A morte que tanto tememos não é um fim nem um castigo cósmico. É a forma mais radical e definitiva de abandonar todas as muletas arcaicas de uma vez. É o momento em que a consciência é forçada a soltar todas as suas dependências externas e reconhecer sua natureza eterna e infinita. Pessoas que tiveram experiências de quase morte frequentemente relatam uma liberdade indescritível, uma expansão de consciência impossível de explicar em palavras. Elas experimentaram, mesmo que brevemente, a vida sem nenhuma muleta, sem corpo, sem ego, sem limitações. E descrevem como a experiência mais real que já tiveram. Elas voltam transformadas, dizendo coisas como: a morte não existe. Somos muito mais do que imaginamos. O amor é tudo que importa. Não são fantasias. São relatórios diretos de consciências que temporariamente se libertaram das muletas existenciais. Mas aqui está o segredo revolucionário que poucos conhecem. A chave de ouro para tudo isso. Não precisamos esperar a morte para essa libertação. Não precisamos sofrer intensamente para despertar. Podemos começar a abandonar as muletas conscientemente, voluntariamente, uma por uma, enquanto ainda estamos encarnados. Podemos começar a confiar mais na nossa sabedoria interna do que em sistemas externos. Desenvolver nossa percepção além dos 5 sentidos limitados. Assumir total responsabilidade por nossa realidade, ao invés de delegar para autoridades externas. Eu comecei esse processo há alguns anos e posso te dizer, é assustador no início, porque você perde todas as suas bengalas emocionais, todas as suas justificativas mentais, todos os seus pontos de apoio externos. Você fica nu diante da existência. Mas quando você começa a andar com suas próprias pernas de consciência, quando descobre que sempre foi infinitamente mais capaz do que imaginava, quando percebe que todas aquelas muletas eram, na verdade, prisões disfarçadas de proteção, a liberdade que você experimenta é indescritível. É como se você descobrisse que sempre soube voar, mas ficou tanto tempo usando muletas que esqueceu que tinha asas. Claro, não estou dizendo para você jogar fora o celular e ir viver numa caverna no Himalaia. Estou falando de uma mudança fundamental de relação com essas ferramentas. Usá-las quando escolher conscientemente, mas não depender delas para sua completude, sua identidade, sua felicidade. Reconhecer que você é a consciência que usa o corpo, não o corpo que tem consciência. Que você é a presença eterna que observa os pensamentos, não os pensamentos temporários que te definem. Que você é a energia infinita que anima a personalidade, não a personalidade limitada que te aprisiona. Quando você começa a se identificar com sua essência verdadeira, ao invés das muletas existenciais, tudo muda de forma radical. Você para de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Para de se sentir vítima de circunstâncias externas e reconhece seu poder absoluto de criar sua realidade. Para de ter medo da morte porque reconhece que é eterno. Para de ter medo da solidão porque descobre que é completude. Para de ter medo da falta porque percebe que é abundância infinita. E a parte mais incrível, quanto mais você abandona as muletas antigas, mais você descobre capacidades que nem sabia que tinha. É como se fosse um processo de desempacotamento gradual da sua verdadeira natureza cósmica. Capacidades que consideramos paranormais, telepatia, clarividência, cura através da intenção, manifestação direta da realidade, começam a emergir naturalmente. Não porque você desenvolveu poderes especiais, mas porque parou de usar muletas que bloqueavam essas capacidades naturais. Eu te convido a fazer um experimento comigo agora mesmo. Fecha os olhos por um momento e tenta sentir sua presença além do corpo físico. Essa consciência que está aqui, observando, sabendo que existe,
sendo pura existência. Sente que ela não precisa do corpo para existir. Não precisa dos pensamentos para saber. Não precisa das emoções para sentir. Não precisa de nada externo para ser absolutamente completa. Essa é sua natureza real. Tudo o resto, corpo, mente, personalidade, história pessoal, relacionamentos, posses, são apenas ferramentas temporárias que essa consciência escolheu usar para ter uma experiência específica neste plano. E quando você realmente integra essa compreensão, quando para de se identificar com as ferramentas e se reconhece como o usuário consciente delas, você se torna verdadeiramente livre. Livre para usar qualquer muleta quando quiser, mas nunca mais prisioneiro de nenhuma delas. Se você sentiu essa conexão profunda com sua essência verdadeira, se algo dentro de você reconheceu essa verdade libertadora, se percebeu que está pronto para começar sua jornada de libertação das muletas da consciência, se inscreva no canal agora. Porque essa jornada de despertar está apenas começando e eu quero te acompanhar nesse processo de reconexão com seu poder real. E me conta nos comentários, qual foi a primeira muleta que você conseguiu identificar na sua vida? Talvez dependência de aprovação externa, ou vício em informação, ou necessidade de sempre estar ocupado. Compartilhe sua descoberta, porque sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para iniciar seu próprio processo de libertação. Lembra sempre, você não é limitado pelas muletas que usa. Você é a consciência infinita que escolheu temporariamente experimentar a vida através delas. E quando estiver verdadeiramente pronto para soltar, descobrirá que sempre foi livre, sempre foi completo, sempre foi tudo.